Boa noite, internautas. Sejam bem-vindos a mais um programa O Outro Lado dos Fatos. Nós temos algumas notícias. Osasco tem lei que regulamenta a prevenção ao combate ao bullying. 62% das escolas estaduais de São Paulo registram casos de violência. Professor assassinado dará nome da lei que regulamentará a legislação quanto ao ataque a educadores. Foi o Carlos Mota. E a presença do nosso amigo, tenente PM da reserva, o Edson Pereira de Souza, que vai estar falando um pouco com a gente sobre ronda escolar e várias questões. Vai preparando aí suas perguntas, que daqui a pouco a gente volta. Fica aí, só mais um minutinho. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo pra casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Bem, meus amigos, como disse a princípio, 62% das escolas estaduais de São Paulo registram casos de violência. E nós vemos que esses casos se baseiam muitas vezes em roubo, depredação da escola, agressão de alunos, alunos contra professores. E a gente tem que estar observando que dentro dessa questão, todos nós já passamos por alguma situação de agressão, de ataque dentro de escolas. Quantas vezes nós estamos vendo aí na mídia aberta, quantas vezes nós vemos nos jornais esse tipo de ação. E para isso, nós temos que estar pensando o que é que a sociedade, o que é que nós adultos devemos fazer para que isso seja impedido, para que não continue acontecendo várias questões de agressão, tanto entre os próprios alunos, como entre alunos e professores. Os professores atualmente não recebem respeito dos alunos. A sociedade parece estar passando a mão na cabeça de certos alunos aí que não têm respeito nem por si mesmo e nem pela sociedade. O professor, na nossa época, a gente que é um pouco mais velho, a gente sempre teve respeito pelo professor. O professor falava ali, estava resolvido. Hoje nós vemos até reportagens aí falando sobre os professores mostrando a sala de aula, e até quando eu vi alguma coisa nesse sentido, falei, bom, eles vão ficar todo mundo quietinho, porque estão gravando, e parece que o negócio piorou, foi uma bagunça terrível, a gente vê na televisão constantemente. Então nós trouxemos esses assuntos aqui, eu tenho uma pessoa de peso
uma pessoa que vai trazer muita informação para nós em relação à segurança das escolas, mas em princípio nós temos que pensar que todos nós somos pais, temos filhos em escola, que é escola pública, escola privada, e nós não queremos mais que esse tipo de situação venha bater a nossa porta. Bater a minha porta, a sua porta, que é pai, que está trabalhando nesse momento, que está, agora você pode estar em casa, mas trabalha durante o dia, seu filho fica lá na escola, à mercê de todo tipo de situação, né? É jovem levando arma para a escola, é droga, é todo tipo de coisa. Então, nós estamos preocupados com isso. Esse índice de 62% de escolas estaduais com registro de casos de violência se deu porque foi respondido por 4.960 diretores de escola. Então não foi um jogo qualquer de números para chegar nesse patamar de violência nas escolas. Os professores, os diretores das escolas estiveram relatando, porque nós sabemos que toda escola pública, lá tem um livro de registro. Lá tem um livro de registro de tudo que acontece com o aluno, né? É lá a vida ativa do aluno dentro da escola. E dentro desse registro, os diretores das escolas têm como dali fazer o relatório e mandar, e chegaram a esse patamar, 62% do índice de violência nas escolas. Esse índice não é só agressão física, é depredação, violência contra funcionários da escola. Então, isso tem nos preocupado porque essa sociedade aí que está se formando na escola é uma sociedade baseada, muitas vezes, fora dos princípios da família, né? Hoje em dia, o pai e a mãe trabalham e acha que a obrigação de dar educação ao filho pertence só à escola. Mas o pai e a mãe que trabalham têm que entender que a escola forma o cidadão. A escola dá formação acadêmica ao cidadão. Quem educa o cidadão é o pai e a mãe em casa. Quem educa a criança é o pai e a mãe em casa, não é o professor. O professor vai dar informação, olha, isso daqui 1 mais 1 é 2, 2 e 2 é 4, isso daí o professor ensina. Mas a educação, essa criança tem que aprender na casa dele. Porque o professor, muitas vezes, hoje na nossa sociedade, está assumindo uma responsabilidade de crianças que estão recebendo uma gama de informações que nós, mais velhos, não tivemos. É muito simples de observar isso, meu amigo. Hoje a criança não quer mais ser adulto. Ele já resolve tudo por si mesmo. Você quer um exemplo? Quando eu era criança, o meu herói era o super-homem. O meu herói era o super-homem, né? O índio, que herói que era o seu quando você era criança, índio? Thundercats, né? É o cara lá, grandão. E o seu, Felipe? Superman, né? Então, olha bem como que a nossa sociedade está transformando nossas crianças. Os nossos heróis eram homens. Então, ou seja, eu sou criança, eu quero ser homem para ser o super-homem, né? Eu quero ser adulto para ser o Ultraman, eu quero ser tanto desenho que tinha, era muito bom. Hoje em dia eu não tenho tempo de ver desenho. Agora, os heróis da atualidade, quem são? Quem são os heróis da atualidade? Ben 10, que é um menino, né? Isso significa que um menino, né, igual o Dieguinho aqui, né, de 15 anos, acha que ele já é um herói. Ele não precisa ser homem. Tudo que ele quer fazer na vida dele, ele pode fazer agora, porque ele já é herói. A sociedade, então, transforma nossas crianças, né, quer que elas cresçam muito rapidamente, né? Dentro das escolas, as crianças estão vivendo muitas vezes uma situação de libido aflorado ali, né? É uma sexualidade adiantada para as meninas, para os meninos, e os pais estão perdidos, porque a criança passa a maior parte da vida dentro da escola, o pouco tempo que o pai chega em casa cansado, não tem tempo de conversar, não dá atenção para o filho, e aí o filho fica perdido, e essa sociedade que nós estamos vivendo. E então 62% das escolas do estado de São Paulo registram casos de violência. 62%. Eu queria dizer aos senhores também que isso daí só não está em escola estadual e municipal não, viu?
tem escola particular, que existe grande índice de violência também. Então a gente não pode deixar de observar isso, porque às vezes você fala, brigar é coisa de gente pobre, né? O cara mora lá na periferia da cidade e aí ele briga, né? Porque ele não tem educação, né? Mentira, quem diz isso é mentiroso. Brigar não é coisa de pobre, não. Brigar é coisa de quem não tem consciência de que pode ferir alguém e sair ferido também, né? Porque em toda briga ninguém só bate, também apanha. Então nós temos que entender isso. Às vezes na escola pública pode haver violência, mas na escola privada, né? Na escola da sociedade mais privilegiada também acontece a violência. Porque a violência é algo que está aí na nossa porta. Ninguém diz que mora no Morumbi, não briga. Ninguém diz que mora na periferia, não briga. Briga do mesmo jeito, a situação é a mesma. Muda o contexto, muda as questões, mas as brigas continuam. Então a nossa sociedade está dessa forma, vivendo essa violência terrível. E com base nessa questão que nós estamos tratando hoje, a violência, ela leva à destruição da própria vida, né? Vocês lembram da situação do professor Carlos Mota? O professor Carlos Mota, ele lecionava lá no Distrito Federal e em 2008 ele foi morto, né? E por causa disso foi criada uma lei contra a violência. Contra a violência de mestres e educadores. Então, o que aconteceu? O professor, porque às vezes a gente olha para a criança e pensa que é um coitadinho, né? O professor está maltratando a criança. Só que esse professor e alguns outros que nós sabemos de outras questões estão aí muitas vezes à mercê da violência do próprio aluno. O aluno vem, ataca, agride o professor adulto não tem como se defender, porque se defender, né, ele pode sofrer sanções administrativas e criminais por agredir um menor. Então tá aí o professor numa situação difícil, tentando trabalhar, tentando prestar o serviço ao qual ele recebe o seu salário, mas os jovens aí não aceitam nenhum tipo de repreensão. O professor vai dar nota baixa, o cara já quer agredir o professor. Vários casos. Eu me lembro de uma situação aqui na Zona Norte, onde uma professora, e era um aluno criança, hein? Eu vou falar aí, se tiver 12 anos era muito. 12 anos era muito. A professora foi repreender o aluno me pega uma caneta, e joga no rosto da professora. Você sabe o que é isso, meu amigo? Você está trabalhando, vem uma criança qualquer e joga uma caneta no rosto, furou o rosto da professora. Agora, olha que situação. E a gente vê esse caso do Carlos Mota e a gente pensa, nesse momento, onde é que está a comissão dos direitos humanos para o professor? Onde que está os direitos humanos para esse professor? Que está sendo humilhado, que é vítima muitas vezes de agressão. Eu fico preocupadíssimo com isso, porque os professores muitas vezes ficam na escola aprisionados diante dos alunos que muitas vezes estão atacando eles mesmos. Se vai defender o aluno ali entre eles, na briga deles, o professor é agredido. Se vai dar uma nota baixa porque o aluno não estuda, não se prepara, o aluno já quer agredir o professor. Eu não sei como é que vai a nossa sociedade caminhar assim. Eu não imagino como é que uma criança, um jovem, um adolescente vai viver sem respeitar um adulto, né? Porque ele precisa aprender que tem alguém que ele precisa respeitar, e esse alguém é o seu professor. Então, essa comissão, né, de Constituição e de Justiça fez com que fosse criada aí essa lei, que, levando o nome de Carlos Mota, para evitar esse tipo de agressão quanto a professores e educadores. E, por último, eu queria falar sobre a lei que foi criada aqui em Osasco para prevenção no combate ao bullying, né? O bullying, o que é o bullying? Tá lá o menininho lá, gordinho, né? Igual eu assim, menininho gordinho, gosta de comer, e aí vai o outro, começa a ofender ele, né? Gordo baleia, saquinho de areia e um monte de coisinha, né? Que eu sei que todo mundo aqui já ouviu os gordinhos. E aí ele começa a ser oprimido, ser pressionado, não quer mais ir para a escola, a mãe não sabe o que está acontecendo, chorando pelos cantos.
E aí, meu amigo, essa situação aqui em Osasco foi observada pelo vereador Aloysio Pinheiro e ele regulamentou uma lei, que foi da autoria dele, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização e prevenção no combate ao bullying nas escolas públicas da cidade. A lei havia sido sancionada pelo prefeito Emílio de Souza em 2009 e desde então aguardava a regulamentação. A lei é a Lei 4.372-9, uma verdadeira vitória para a cidade. Então, meu amigo, você que mora em Osasco, você é jovem, você é adolescente, que vive em Osasco e sofre bullying na cidade, na escola ou em um ambiente educacional, existe uma lei que te preserva você aí na cidade de Osasco, tá? De acordo com o decreto, a Secretaria da Educação irá fornecer aos professores a formação necessária para desenvolvimento de práticas educacionais de estímulo à cultura da paz. Já os conteúdos da formação deverão conter reflexões sobre o bullying e será incluído no calendário eletivo de 2012, na Semana da Cultura da Paz. Nós sabemos que a lei ela é muito importante que exista, né? Porque a lei muitas vezes regulamenta aquilo que as pessoas já deveriam fazer. É obrigatório fazer, respeitar o próximo, né? Isso até está na Bíblia, isso daí. Respeita o próximo, respeita aquela pessoa que... Respeita a teu próximo como a ti mesmo, isso é princípio bíblico. Então, se você respeita o seu próximo, você vai respeitar a si mesmo, né? Ama a Deus acima de todas as coisas e respeita seu próximo. Isso significa que as pessoas, principalmente as crianças e os jovens, têm que aprender a ter esse respeito. O respeito que nos leva a viver em sociedade. Sem respeito, meu amigo, não há sociedade. Se você não respeitar o teu próximo, se a criança não respeitar o adulto, não existe sociedade. A sociedade vai se desfazer, nós vamos viver num caos. E nós, como homens públicos que estamos aqui trabalhando, você aí na sua casa que trabalha, você tem que buscar a harmonia da sociedade. A harmonia da sociedade é a orientação dos seus filhos. Então nós temos que observar nossas crianças sim, direcioná-los para uma vida diferenciada, que eles não fiquem nesses caminhos aí perdidos, aí adotados pela criminalidade da cidade, aonde você reside, não importa a cidade. Os bandidos estão adotando nossos filhos, porque enquanto você está trabalhando, preocupado em levar o pão à mesa do seu filho, existe sempre um marginal querendo levá-lo para o crime. Então nós não devemos esquecer dos nossos filhos. Hoje nós tiramos a noite aqui para falar sobre isso. Nós estamos aqui com uma pessoa que é preparada, que já trabalhou muito nessa cidade de Osasco, né? Uma pessoa que vai trazer aí muita informação, tem muito para nos instruir. E eu quero que você que está nos assistindo, fique aí, você esteja aí mandando suas perguntas, questões em escolas. Olha aí, o Índio está colocando aí essas cenas terríveis de violência aí gratuita que nós vemos em escola, depredação de escola, situação, sabe, que muitas vezes a sociedade, irmãos, meus amigos, muitas vezes a sociedade não entende isso daí. O jovem muitas vezes está destruindo a sua própria vida, porque isso daí é patrimônio dele. Isso daí é patrimônio dele. Olha lá, destruindo a escola, destruindo. Então nós temos que entender que a nossa sociedade está perdida se nós não tomarmos uma atitude verdadeira, uma atitude direcionada a reconstruir o que muitos anos de destruição trouxe aí para a sociedade. E aonde vamos... Olha só a situação das escolas, olha isso aqui, ó, você está vendo aí? Olha aí, ó, olha as imagens. Destruição constante, as escolas sendo invadidas. Aqui em Osasco existe monitoramento em escolas, existem aí alarmes em escolas, e nós temos que saber que isso é necessário. É necessário. Agora, me admira observar uma escola sendo destruída, né? A escola aí maravilhosa, olha lá, a polícia trabalhando. Me admira ver uma escola destruída e quem destrói a escola é os próprios vizinhos da escola. É o próprio vizinho, o cara é vândalo e mora do lado da escola, vai lá e destrói a escola. Só que ele se esquece que quem vai usar a escola é ele. Olha lá, o que é isso? Quem vai usar a escola é ele. Eu não vou mais usar a escola, já não estou mais em época escolar. Seu filho vai precisar usar essa escola, meu amigo.
E nós temos que nos preocupar com isso, porque o futuro desse país está na mão dessas crianças aí, ó, com esse monte de violência, com essa agressividade, sabe, destruindo as coisas. Esse é o futuro do Brasil, esse é o futuro da cidade onde você reside. Eu fico preocupado, porque esse jovem aí que hoje está quebrando essa escola, amanhã está depredando um carro, amanhã está agredindo o senhor, amanhã tá fazendo alguma coisa aí terrível na sociedade, e aí você vai falar, mas onde que esse menino aprendeu isso? Passou a vida toda destruindo escola. Ele está preparado para isso, para destruir escola. Ele foi bem treinado, né? Só que nessa noite nós não vamos falar só das questões que estão destruindo nossas escolas, não. Nós vamos estar entrevistando uma pessoa especial, né? É um tenente da Polícia Militar, da reserva, já está reservado, já está aí aposentado, para quem não entende o que é isso. Mas ele trabalha ainda, ele continua fazendo um trabalho, acompanhando questões aí públicas, porque o homem que trabalha na segurança, ele sempre está acompanhando questões públicas. Passa os dias, passa os anos, está ali inteirado, né? Aí é o tenente PM da reserva, o Edson Pereira de Souza, né? Daqui a pouco você vai ter um espaço para estar fazendo pergunta a esse homem, ele vai estar nos orientando, falando muita coisa aqui de ronda escolar. Ele teve no comando do batalhão de ronda escolar aqui de Osasco, né? Ele vai esclarecer melhor essas questões aí de batalhão, tal, que eu não entendo muito bem, mas ele está aqui hoje para tirar algumas dúvidas. Porque, vê aqui em mim, Dieguito, eu fico preocupado, meu amigo, porque eu tenho filho. Você tem filho? Você é filho? Eu fico preocupado. Quem é que está cuidando do meu filho lá na escola? Quem é que está olhando pela vida do seu filho, a hora que ele sai da escola, na rua, e um monte de marginal esperando ele para pegar ele? Arrastar ele para algum lugar, matar ele, oferecer droga para ele. Quem está cuidando dessas crianças? Eu não tenho tempo, eu trabalho, e você também. Alguém tem que cuidar. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. É um assunto muito sério, não saia daí. Nós já voltamos. Não sai daí, fica aí. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você. Governo Federal. Bem, meus amigos, voltamos nesse momento
Eu estou aqui com o meu convidado, o Tenente PM da Reserva, Edson Pereira de Souza. Seja bem-vindo, meu amigo Tenente. E eu queria que o senhor falasse um pouco do seu currículo, né? Eu sei que o senhor trabalhou aí, já estive falando sobre o que o senhor já fez na cidade, dirigindo aí o serviço de ronda escolar no comando, né? Sim. E o que mais, assim, o senhor esteve fazendo? Eu pertenci ao batalhão, que é a tropa de elite, rota, né? E houve várias transferências. Rondas ostensivas, Tobias de Aguiar. Rondas ostensivas, Tobias de Aguiar. Tobias de Aguiar. Tá. Aí houve várias Teve transferências. uma mudança do comando lá, né? Teve, agora assumiu outro comandante, o Coronel Telhada, aposentou. Telhada né? aposentou. Foi para reserva. E agora assumiu outro comando. Assumiu Eu li outro alguma comando. coisa sobre isso, mas esse não é o assunto. Vamos voltar aqui para o nosso. Então, aí vim para Osasco, antes fui para Barueri, depois vim para Osasco, trabalhei na Força Tática. Aqui de Osasco? De Osasco também. Trabalho bonito, comandei o pelotão da Força Tática. Depois, quase no final da carreira, eu já fui trabalhar na Ronda Escolar, por opção própria. Escolheu a Ronda Escolar? Isso, escolhi a Ronda Escolar. Pois é. Só que, na época, o nosso coronel era o Coronel Reginaldo dos Santos. E no subcomando estava o capitão, na época, Virgulino. Que hoje também é tenente-coronel. Virgulino, se eu não me engano, está assumindo o 14º. Ele está lá em Itapevi. Não, acho que ele está assumindo o 14º Batalhão agora. Que maravilha, hein? Até onde eu sei. E conversando com o Coronel Reginaldo, existia uma escola ali na José Geraldo Vieira. José Geraldo Vieira. E essa escola era muito problemática ali no Jardim de Abreu. E o coronel designava sempre 2 policiais. Só que todas as vezes que eu chegava nessa escola, não por culpa dos policiais. Correto. É que não basta só colocar o polícia, escalar o polícia naquele local. Tem que realmente passar para ele o que está acontecendo nas imediações. Aí eu falei para o coronel, retire os policiais e deixa comigo. Porque essa escola, para você ter uma ideia, não havia campeonato, a escola totalmente depredada, toda pichada. E eu resolvi fazer, na época, um trabalho nessa escola que perdurou durante 8 meses. Correto. Pra você ter ideia, até professor naquela época foi morto por um indivíduo. Na escola. Na escola. Como o caso aí do Carlos Mota, lá de Brasília. Lá de Brasília. Pois não. Eu conversando, fui falar com a diretora, expliquei para ela como seria o projeto e começou. Então eu conversava com cada sala de aula. Mas esse projeto foi de iniciativa do senhor? Iniciativa minha. Ou seja, o senhor, como profissional da área de segurança, decidiu por iniciativa própria estar orientando os jovens para haver uma mudança ali radical. Radical no caráter deles como pessoa, ali dentro da escola. Então, conversando com cada sala de aula, e quando eu perguntava quem aqui era o aluno que perturba, correto, todo mundo apontava sempre para um. Que é o tranqueira, que era o tranqueira, era o zica da escola. O encrenqueiro, aquele lá. E quando se começou a falar em super-homem, como o senhor disse que gostava de super-homem, meu homem era super-homem. Super-homem, Ultraman. Aí tudo bem, só que nessa escola... Superboy, pô, o negócio ficou diferente. Só que nessa escola, o herói das meninas era um garoto que vivia no tráfico. Era o herói para elas. Era o perverso. Era o perverso. Elas conseguiram fazer o quê? A inversão de valores. Perdeu os valores. O mal estava sobrepondo o bem. Eu comecei com cada sala de aula, eram 18 salas de aula, se não me engano, e eu conversei. Conclusão, uma sala eu só fiz, eu peguei um aluno problemático e coloquei tudo numa sala e joguei a responsabilidade para eles. Tá vendo? Vocês são as pessoas que todos falam que só traz problema pra gente. Nossa. E eu comecei a explicar para eles que a polícia militar não estava ali para prejudicar eles, estava ali para ajudar. Que de fato é verdade. De fato é verdade. É verdade. E foi indo. Eu comecei a voltar ao passado quando eu, o senhor, nas quarta-feiras, nós entrávamos na sala de aula marchando e cantávamos o hino da bandeira. Sempre cantando o hino. E comecei a mostrar para essas pessoas o valor, que era o valor civismo, o valor cívico. Canta aí na escola? Canta aí na sua escola, Diego? Canta? Acho que até hoje, se eu não me engano, né? Hã? De vez em quando.
Resumindo, eu fiz o quê? Senhores, eu quero que vocês mudem, e vocês mudando, eu vou dar um prêmio. Cada aluno, de cada sala de aula, os 3 melhores alunos, a primeira formatura que estiver no batalhão, todos serão certificados, honra ao mérito para vocês. Pela recuperação. Pela recuperação. Resumindo, a escola começou a ter campeonato. Aqueles indivíduos que todos falavam que era perverso, mudou da água para o vinho. Começaram a participar, então, Começaram a participar sociedade em si. E proteger a escola. Não houve mais pichação, pintaram toda a sala de aula, pintaram tudo. Os professores começaram a ser respeitados, as notas aumentaram, melhoraram. Resumindo, no final do ano, teve 3 alunos de cada sala que receberam sua condecoração pelo trabalho desempenhado. Tá. E a Polícia Militar, por sua vez, ela era bem vista quando chegava. Mas nós também tínhamos, com carinho. Gozado que, muitas vezes, quando eu não lá estava, ou até entrei de férias, os alunos ficavam chateados, perguntando, me ligando, quando que eu voltaria. O senhor era, o nome de guerra, o senhor... Era Edson. Edson. Isso, na época eu era Sargento Edson. Cadê o Sargento Edson, pessoal? Cadê o Sargento Edson? É essa cara da polícia que o nosso programa se propõe a mostrar, o Tenente. Tenente Edson. Veja bem. Essa é a cara da polícia que a gente quer mostrar, porque a sociedade vê a polícia como aquele que agride, como aquele que reprime, como aquele que é truculento, mas a polícia não é isso. Não. A polícia é uma outra cara, essa daí que vai diante da sociedade, encontra o problema e busca a solução, com meios próprios, né? Ninguém foi lá falar pro senhor, vai lá e resolve. Ele falou, não, eu preciso ajudar esse pessoal, eu preciso do próprio coração, ser humano, como ser humano, indo lá e fazendo a diferença. Eu concordo. Se existe algumas situações que extrapola, isso é fato isolado. Correto. E esse policial, por fato isolado, que comete algumas situações, que comete algum deslize, ele é retirado. Que a gente não sabe também o que não levou o cara a fazer aquilo, a gente não sabe. A gente vê a mídia aí mostrando, jogando flashes aí para todo mundo do jeito que eles quiserem, e as pessoas acabam acreditando em verdades. Não estou dizendo que é tudo mentira, não. Tem verdade sim, mas a gente não sabe aí o que é que levou aquela questão, o que é que levou aquela situação. Eu deparei com vários policiais que trabalharam comigo, que enquanto cuidava dos filhos dos outros, na ronda escolar, a casa dele estava totalmente desamparada. Até o policial estava em situação crítica com a esposa, com o filho. E ele tinha que trabalhar ali e esquecer de tudo. Então o que eu fiz? Conversei com os policiais. Primeiro, eu não queria que o policial que pertencesse à ronda escolar fosse um policial ali escalado. Eu queria que fosse voluntário. E também eu consegui, através do Coronel Reginaldo, escolher os policiais. Por exemplo, o policial militar, ele não pode e nem deve chegar numa escola fumando. Correto. O policial, ele tem que chegar sempre barbeado. Ele tem que estar sempre, ele tem que dar um exemplo. Ele tem que saber falar com as crianças. As crianças, dependendo como você fala, é o modo que ela vai reagir. É verdade. Bom, Tenente, eu queria estar lendo alguns e-mails aqui. Nós já vamos ir para o intervalo. O e-mail esse é do Álvaro da Penha, São Paulo. O que os nossos governantes estão fazendo com a população não é uma forma de bullying? Olha, Álvaro, eu acho que sim, né? Porque humilhar o mais fraco, né? Muitas vezes é um bullying também, né? O mais forte humilhando o mais fraco. Então, o que o governante muitas vezes faz com a população é uma forma de bullying, não deixa de ser bullying. Né? E bullying também não é o gordo, não, é como o senhor mencionou. O bullying também é o sardento. O bullying é aquela menina muito magrinha que usa óculos. O bullying é aquela garotinha muito magrinha que fala Olivia Palito. Isso é bullying. Sempre ofensa. Isso é ofensa. Terrível, né? Tem um outro aqui, um e-mail do André, o André de Osasco. Ele faz um comentário, né? Essa pergunta foi vencedora de um congresso sobre a vida sustentável. Todo mundo está pensando em deixar o planeta melhor para nossos filhos.
Quando é que se pensa em deixar filhos melhores para o nosso planeta? Essa foi muito boa, hein? Essa é boa. Eu posso dizer para o senhor, Tenente Edson, que esse público que nos assiste aqui é público realmente selecionado, porque quer dizer, eu estou cuidando do planeta, mas e as crianças que vão ficar nesse planeta aqui, estão cuidando também? Acho que não. Né? Pelo que a gente vê aí diante da sociedade, não estão cuidando não. Precisamos começar já, ou corremos o sério risco de largarmos o mundo para um bando de analfabetos, egocêntricos, alienados e sem a menor noção de vida em sociedade e respeito por qualquer regra que seja. Então, aí André, é verdade mesmo, nós temos que não só cuidar do planeta, mas das crianças que vão estar nesse planeta, vivendo aqui, nesse planeta que nós estamos tentando preservar, né? Tem mais um e-mail aqui, que nossos governantes, do Álvaro da Penha, que nossos governantes, gente que foi colocada pela população, está fazendo com o pobre. Não se trata de uma fórmula de bullying nacional, ou estou enganado? É isso, é a mesma questão. Então, nós vamos estar fazendo um minutinho de intervalo, não saia daí, nós vamos voltar com algumas outras questões aí dentro desse mesmo tema, tá? Hoje nós tiramos a noite para falar sobre escola, sobre bullying, sobre agressão a professores, e é por isso que nós chamamos aqui, né, uma pessoa especialista nesse assunto, que é o tenente da Polícia Militar da Reserva, o Edson Pereira de Souza, que está aqui dando algumas respostas. Então aproveita esse intervalo, elabora uma pergunta e manda para nós, que nós já voltamos. Fica aí, não sai, nós já voltamos. Não, nunca me dei bem com os motoboy. Mas tem que defender os caras, né? Se não fosse o motoboy, não tem remedinho, não tem pizza chegando em casa. Mas é o mínimo. Porque você vai lá buscar pizza, os caras quebram seu retrovisor. E outra coisa, minha buzininha. Pipipi, pipipi. Pô, malandro. Meti um double sound ground Aston, um puta de um som dentro do meu táxi. Pra ouvir um som gostoso e tal. Eu não consigo ficar aquele pipipi, pipipi atrapalhando. Fica lá. Porra, mano, não fica alright, mano, entendeu? Porra, palhaçada tem limite. Tem jeito, né? Você quer bater um lero, nem mecaco também quero com o seu passageiro, entendeu? Eu sou um cara todo retrospectivo com as pessoas, eu gosto do olho no olho, eu gosto. Não dá, tem que deixar de prestar atenção na pessoa, pra prestar atenção no trânsito, e placa, semáforo. Palhaçada tem limite, mano. Aqui ninguém tem trouxa, entendeu? Aí que nem que aconteceu esses dias, pá. Tava lá desenvolvendo, trocando ideia com o cara, e pá, e pipipi, buzininho. O cara quis me passar, o motoboy quis me passar straight, bem na... Porra, quando eu tirei ele ainda ficou bravo comigo e me jogou o sapato bem na cara, aquele motherfucker, mano. Dá licença, né, mano? Aí eu fui encarar o cara ficou me olhando, né? E esses caras não andam sozinhos não, é tudo gangue. Aí eu perguntei pro Wilson. O Wilson é o cachorrinho que fica no painel, tá? O Wilson, vamos pra cima dos caras ou não? Fecha o tempo ou não? O Wilson olhou. Deixa quieto e tal, né? Se não fosse o Wilson pra me conscientizar, a merda tinha sido jogada no ventilador. Entendeu? O relâmpago tinha estralado no céu. O peido tinha escoado na tanga. Né, mano? Aqui é engraçado. Nas ruas pode não ser assim. Uma campanha por um trânsito mais gentil. Bom, amigos, nós voltamos com o Tenente Edson Pereira de Souza. Tenente, o senhor teve passando umas orientações para o pessoal do batalhão de ronda escolar, né? Sim. O
senhor teve aí, na verdade, no comando desse batalhão? Na verdade não foi do batalhão, né? Foi do pelotão. Pelotão, pois porque na época existia 4 companhias, a primeira, a segunda, a terceira e quarta. Hoje a segunda companhia é o 42º batalhão. 42. Que é o 42. Tá. Que lá é o coronel HD, Pois não. que é o Henrique Dias. Diga de passagem, um excelente comandante. E conversando com o coronel Reginaldo, eu falei, coronel, eu queria padronizar a ronda escolar, que todos os policiais chegassem numa escola e era o mesmo padrão. Pois não. Conversar com o aluno, conversar com o diretor, conversar com a sala de aulas. E aquelas pessoas que ficavam fora da escola, que todo mundo achava ou tinha certeza que estava traficando, né? suspeito, a ronda escolar não deveria chegar quebrando, não deveria chegar humilhando, não deveria chegar constrangendo aquela pessoa, porque ela ia se voltar contra o polícia. Com certeza. Então era jogar a responsabilidade para eles, para que eles ajudassem a gente também. Entendi. Então o que acontece? Vendo o trabalho que nós fazíamos, eles foram se retirando. Eles foram se retirando. Por quê? A maçã podre não tinha condições de contaminar, porque eram novas ideias. Entendi. Nós conseguimos colocar na cabeça daquelas crianças que eles eram importantes para a Polícia Militar. Entendi. A Polícia Militar tinha eles como filhos também. E existe um trabalho, né? Existe ainda hoje existe. Existe. Que é o ProERD. Que é voltado mais para a situação de drogas. Permanece. Eu também fiz um trabalho na OAB Vai Escola, que eu pude continuar. Eu trouxe a minha experiência como policial para a Ordem dos Advogados do Brasil. Nossa. E fiz um trabalho ao OAB Vai Escola. E nós demos também palestra sobre cidadania. Maravilha. Que é eu, doutor Santana, doutor Hélio Caetano Cruz. Então, nós se juntamos, existe esse projeto em toda a capital, e eu me propus também ajudar e trouxe a experiência como policial militar na OAB, levando palestras como cidadanias para essas crianças. Resumindo, eu aprendi muito com essas crianças. Eu aprendi muito com a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela está sempre ali para ajudar. É verdade. Quando você vê um policial, não veja ele como inimigo. Até que se prove ao contrário, procura ver ele como pai. Porque ele também é pai. Com certeza. Entendeu? Agora... E sempre pronto a ajudar. Sempre pronto a ajudar. Hoje eu tenho notado que os policiais da ronda escolar são policiais, são pais, são mães. Eles têm o carinho de tratar aquelas crianças porque são pais, são mães. E engraçado que esse trabalho do senhor, né? A gente estava aqui até no intervalo, né? E esse trabalho do senhor é um trabalho tão bem feito, tão evidente, né? Tão consistente, que o Diego, né? O Diego, que é meu câmera aqui, estuda em uma escola que o senhor esteve trabalhando, né? O Diego é novinho, né? Não pode falar a sua idade, né, Diego? Diego é novinho. Mas ele estudou, né? Nessa escola que o senhor fez o trabalho, o senhor não faz mais o trabalho, mas ele estava falando, né? O que ele falou aqui pro senhor? Acabou de falar que, inclusive, vai levar... Vai levar essa entrevista para a diretora. diretora. Eu não sei se é a mesma diretora que está lá, mas eu acredito que essas situações que foram colocadas nessa escola continua, porque ele mesmo bem disse, eu também passo por lá sempre, a escola não é mais pichada. Não tem pichação na escola. Não tem pichação, tem campeonato. Agora isso, senhores, é fácil, é só querer. O policial que trabalha na ronda escolar, ele tem que ser, acima de tudo, bem-vindo. É verdade. O aluno não pode ver esse policial como um inimigo. Verdade. Porque esse policial, na hora do vamos ver, é ele que vai te socorrer. Vai socorrer. É ele que vai te ajudar. É verdade. É ele que está pronto para tudo. E dentro desse projeto, né, às vezes, talvez na época em que o senhor fez, o senhor não tinha ideia da dimensão que isso daí ia tomar. Não tinha ideia. Né? Hoje é muito importante, hoje o senhor já até na reserva da Polícia Militar, enquanto tenente, o senhor ainda passa pela escola, que às vezes o senhor trabalhou e olha e fala, olha aí, não está mais daquele jeito que eu encontrei. Quer dizer, o senhor, com a sua personalidade, com as suas ações aí, ali no doses homeopáticas,
o senhor conseguiu trazer uma mudança para a sociedade que não conseguia por si só se levantar. E esse foi o papel que o policial militar, né? Policial militar Edson, na época sargento. Sim, Sargento Edson decidiu por conta própria tomar uma posição e fazer esta obra de mudança, de transformação na vida desses jovens. E lembrando ainda que há poucos dias eu encontrei um aluno que é advogado. Nossa. Encontrei um aluno que está na... E eles reconheceram? Reconheceram eu. Nossa. E encontrei um aluno que está fazendo o primeiro ano de fisioterapia. Maravilha, hein? E hoje, eu quer dizer, não lembrava, mas ele lembrou de mim. Ainda falou assim, ainda até chamou eu de sargento. Sargento, agradeço muito as palavras suas. O senhor foi um papel de... Eu jamais vou esquecer, jamais esquecerei aquilo que o senhor me fez. Eu ouvi. Infelizmente, muitos meus amigos não te ouviram. Não te ouviram. Então isso é muito legal. Eu fico imaginando o exemplo que o senhor está dando aqui, não só como para a própria sociedade em si, mas para os policiais. Para os policiais que hoje atuam aí na ronda escolar, que fazem um trabalho junto às crianças das escolas, que fazem algum tipo de trabalho diante da sociedade, e esse policial não tem noção do que é que ele vai, até onde ele vai conseguir transformar aquele ambiente que ele está interagindo. Sim. Né? Como policial. Concordo. O policial militar, eu digo guarda civil, polícia civil, quando chega em algum ambiente que ele vai agir, muitas vezes ele pode, como o senhor fez, trabalhar para que a sociedade melhore, né? Ou trabalhar para que a coisa continue do jeito que está. Então nós precisamos de pessoas que tenham consciência e convicção daquilo pelo qual o senhor foi chamado. Quando o senhor prestou academia de polícia, quando o senhor foi para a polícia, o senhor aprendeu uma coisa simples lá. O senhor está ali para ajudar a salvar as vidas. Sim. A polícia foi criada para salvar vidas. Fiz um juramento. Fez um juramento, eu quero salvar a vida. E salvar a vida, muitas vezes, não é só pôr o colete e pular na frente da bala, não. Apesar que naquela época, desculpa, não existia nem colete à prova de bala. Andava sem colete, olha aí. Sem colete e um revólver. E um revólver era o pica-pau. Era o pica-pau, Era né? o pica-pau. Então. Ali você tinha que enfrentar. E salvar a vida, muitas vezes, não é só trocar tiro e tal. Salvar a vida, às vezes, é uma conversa. Sim. Que o senhor disse, né? Separei ali. Eu fiquei pensando nisso. Separei ali os mais problemáticos, levei eles pro canto, falei, olha, vocês que estão me dando problema aqui, será que vocês querem viver dessa maneira? Isso que o senhor disse foi muito importante. E detalhe, viu? Os próprios alunos que indicaram eles. Eu perguntei para todos quem era o problemático. Eles apontaram. Isso é o mais importante, né? Tem aqui mais um e-mail do Antônio José Moreira. Hoje em dia, todos os garotos com mais ou menos 14 anos brincam, xingam, ofendem uns aos outros e nem sempre é bullying. É um tipo novo de relacionamento. Acho que os incomodados não devem participar de certas brincadeiras para não condenar os que brincam. Olha, eu acho, Antônio, que tá meio estranho isso daí que você está falando, porque eu acho que não é brincadeira ofender ninguém, né? Veja bem, eu até entendi o que ele quis dizer, é o seguinte. Hoje, a brincadeira dos adolescentes, das crianças, é diferente, é um xingamento. Só que, qual que é o nome dele? É o Antônio José Moreira. Antônio José. Eu tenho uma observação muito legal, porque... mas a criança, ela vai notar quando é maldoso. Ela vai notar. Entendi. Quando é maldoso. Não, entendi. É aí que quando ela chegar na sua residência, o pai tem que notar que alguma coisa está de errado e perguntar o que está acontecendo. Não é... Então, eu até entendo o que ele quer dizer. Aqui, ó, tem um e-mail também de uma pessoa que o senhor não conhece, é um tal de Oswaldo Gregório, o senhor conhece? Meu amigo, muito grande amigo. É o nosso amigo Oswaldo, né? Ele é o diretor-geral do Conseg do Estado de São Paulo. Meu amigo Oswaldo, grande amigo Oswaldo. Aprendi muito com ele, hein? Oswaldo é um cara muito bom. A humildade fora de série. Oswaldo é um cara muito bom. Um abraço pra ele, hein? Eu tive na reunião do Conseg aí, essa última aqui, né? Muito bom, Oswaldo. Tirei umas fotos, viu, Oswaldo?
Suas fotos eu vou estar te mandando aí, calma aí. É uma pessoa que eu jamais quero brigar. Uma, porque eu não aguento o peso dele. Ele é muito grandão, né? Muito Ele grandão. briga mesmo. Ele briga mesmo. Parabéns pelo programa, Dr. Edson. É especialista em segurança comunitária. Comunitária, nós participamos muito, porque era a base comunitária, que na Vila dos Remédios, do 42º Batalhão, formou-se a guarda, a ronda, ou melhor, a base comunitária. Verdade. E para trabalhar com a comunidade, você tem que ter um perfil também de comunidade. Entendi. E quero aqui deixar até bem claro, e mando um abraço para o comando-geral, o Coronel Camilo, que eu fui numa palestra dele em Barueri. Isso eu nunca ouvi de um comandante, e eu consegui ouvir dele. Os senhores que estão na sociedade, procurem valorizar o homem. Se você valorizar ele, com certeza ele vai desempenhar um bom trabalho. Tem que valorizar o policial militar. Valorizar o policial militar, o policial civil, né? a guarda municipal. Valorizar. Tem que valorizar todos, porque todos são do ramo de segurança. O guarda municipal, se passando no local, ele vê uma situação irregular, ele tem que tomar atitude. Não tem saída. Não tem saída, ele é funcionário público. Armado de viatura, se não parar, vai responder o processo. Vai responder prevaricação. Prevaricação, então não tem saída. Eu acho que tem que dar valor para ele também. Não tem saída. Eu acho que todo tipo, a gente sempre fala isso aqui, viu? É que o senhor não participou ainda dos programas, mas o senhor vai estar sempre agora internado. Ok. Tenente Edson. A gente sempre fala sobre isso aqui. Não é a cor da farda. Não é. A questão é, está diante do problema, tem que correr para solucionar. Sim. Eu tô numa situação, eu me lembrei agora, o senhor tá falando da ajuda da polícia e tal. Eu me lembrei numa época assim de final de ano, como essa aqui, nessa época de festas, eu não esqueço. Eu estava indo pro litoral, né, para uma casa de praia, e enquanto eu estava descendo a serra, o pneu do meu carro estourou. Lá embaixo já. Okay. Só que dos dois lados era mato. Mato, tudo mato cerrado, não via nada, uma escuridão terrível de madrugada. Aí eu parei o carro ali, desci do carro, comecei a desmontar as coisas para trocar o pneu. E os carros passavam e tal, e eu ali. Daqui a pouco chegou uma viatura da Polícia Militar Rodoviária. Com três policiais, pararam ali à noite. Papel brilhante deles. Aí encostou a viatura, tal, senhor, tudo bem, tal, não, só estourou o pneu, tal. Aí, olha o que o policial falou, o senhor estourou o pneu, vai ficar um aqui, porque nós vamos se embrenhar nesse mato aqui, ó, porque a gente tava olhando lá de cima, tinha uns caras vindo assaltar o senhor aí pelo meio do mato. Sem contar, acho que deveria ter neblina também, né? Agora, da onde que saiu aqueles policiais? Eu falei, meu Deus do céu, o senhor veio então na hora certa, Deus que ajude o senhor. E ficou lá o policial, me ajudou a trocar o pneu. Troquei o pneu, os dois entraram pelo mato lá, eu falei, meu Deus, esses caras são malucos. Daqui a pouco voltaram, falaram, não, eles correram, resolveu aí? Dá pro senhor seguir viagem assim? Dá. Me escoltaram ainda até a saída daquele pedaço, porque eles disseram que ali jogavam pedra nos veículos e tal. E me escoltaram ali, eu saí, fui embora, fiquei pensando, falei, eu acho que era 3 horas da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, se esses caras não estão trabalhando, se esses policiais aí não estão preocupados com a vida, a minha vida, a sua e a vida de todos que estão nos assistindo, o que é que seria da gente? Essas crianças que o senhor mesmo falou aqui para nós, eu tenho certeza que esse que o senhor encontrou, eu acho que o seu coração se encheu de alegria por ver alguém que o senhor pôde levar para um crescimento, para uma mudança, para uma melhora. O cara é advogado, o outro é fisioterapeuta. O outro é fisioterapeuta. Poxa, deve ser maravilhoso isso. Muito bacana. Não só agora também o senhor como policial, né, que trabalhou com essas crianças, mas para o professor, né, encontrar um ex-aluno, falar, poxa, meu, professor, eu fui teu aluno e hoje eu sou um profissional. Sim. Hoje eu sou uma pessoa que tem trabalhado, demonstrado aquilo que o senhor me ensinou está servindo para a minha vida. Até para os filhos deles, Os né? filhos. Os filhos. Então, tenente, isso daí é maravilhoso, é muito importante mesmo. E o senhor continua atuando com o que agora? O senhor falou de OAB, agora eu sou... O senhor é advogado? Agora eu sou advogado. O senhor está advogando? Estou advogando na área de Osasco. Faço parte... Cadê o Felipe, tem o e-mail dele aí? Tem, né? Olha lá. Isso. O senhor é advogado, o senhor trabalha aqui, mas o senhor é da UAB ou o senhor é... Não, eu tenho meu escritório. Porque ali tá o quê? É Edson Souza, arroba, adv.oab.
Isso. .org. Esse OAB é OAB-SP. OAB-SP? É, OAB-SP. Ah, então ali tá faltando algo. Tá faltando só o SP. OABSP.org.br, né? Isso. Tá. E meu escritório é aqui no Jardim Piratininga. Piratininga. E o que o senhor cuida lá? Fala aí, vamos fazer o seu merchan aqui. Eu sou ótimo para fazer merchan. Não, Qual que é as causas que o senhor cuida? Eu faço a parte trabalhista, a parte civil, a parte criminal, a parte militar, que eu também advogo para os policiais militares. Porque era a sua área, Era a minha área. Tá. Até a maioria dos policiais vem me recorrer, que às vezes, uma situação tão fácil, a gente consegue resolver e somos amigos e tudo bem, né? O importante é resolver o problema, né? Porque ele traz o problema, eu dou a solução para ele. Tá? Que mais? Trabalho como conciliador do Fórum de Osasco. Por 4 anos sou voluntário, sou um dos conciliadores. Essa sensibilidade eu adquiri da Polícia Militar, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, essa sensibilidade de mediação de conflito, adquiri na Polícia Militar. Mediação de conflito. Porque se eu não tivesse aprendido no decorrer dos anos, da experiência, eu não teria feito também um bom trabalho como ronda escolar. Verdade. Não teria feito um bom trabalho. Verdade. Então eu tenho uma pergunta, vamos continuar nesse assunto? Eu tenho uma pergunta aqui do Álvaro, que diz assim: queria fazer uma pergunta. Ok. Não sei se é possível uma resposta. Se não, eu vou respeitar do mesmo modo. Os crimes que acontecem na maioria das vezes incluem menores. Não seria possível criar uma lei que apresentasse o menor à sociedade? Acho que seria resolvido mais os casos de impunidade, pois eles se prevalecem da idade, matam, roubam, quebram e nada pode ser feito por se tratar de menor. Sensacional resposta do tenente, parabéns. Olha, essa questão é uma questão aí jurídica que a gente não vai querer tentar resolver aqui, né? É complicado responder essa questão. É claro que a gente, como ser humano, a gente fica arrasado, como o Álvaro ficou. A gente fica arrasado. Não é fácil você saber que todos esses jovens aí ficam fazendo as coisas impunemente. Você sabe que aparece no meu escritório mães chorando para que eu defenda seu filho. Mas aí eu começo a verificar onde a senhora mora. Mora lá numa área livre. Certo. Às vezes, a mãe dava tudo para ele. Só que, como ele mora numa área livre, outras pessoas existem lá, né? Influencia o garoto, que é um garoto muito bom. Verdade. Acaba caindo numa situação crítica. Mas eu sempre aconselho a mãe, eu falo sempre para ela que tinha que acontecer. Agora, é culpa dela? É culpa do Estado? É culpa da sociedade? É difícil responder. Não dá para saber, não dá para saber. São N fatores, né? São N fatores. A gente vê jovem que nasce em meio a uma situação de favela, né? De área livre, né? Mudou o nome e tal. Mas continua sendo a mesma coisa, né? Uma área ali de dificuldade. E do meio daquela situação saem jovens brilhantes, saem advogados. Eu tenho um amigo que é juiz, né, que assim, não vou dizer, você morava em favela, não era bem assim, não morava em área livre, mas era uma dificuldade, sabe? A mãe desse amigo meu, ela lavava roupa pro filho estudar, lavava roupa para fora. Hoje o cara é juiz. Aproveitando a deixa, esses dias eu gosto muito de cair em favela, eu gosto muito de cair em área livre, ali você aprende muito. Eu tive esses dias lá no bairro Belo Jardim, Osasco, e eu fiquei muito contente que uma moça estava sentada ali: oi, tudo bem, como é que você está? E aí, tô precisando arrumar um emprego aí, porque eu sou psicóloga. Área livre. Maravilha, né? Veja bem, daquelas pessoas que vivem ali, 99,999 são pessoas boas, nós temos que respeitar elas. O nosso programa aqui, a gente fala só de polícia. Sim. Né? A gente não fala de política. Não né? Política é com o PRP em debate lá com o Roberto C. Ponto, meu amigo. Política é com ele, né? Mas a gente tem que convir que está havendo
uma possibilidade maior das pessoas se formarem hoje em dia. Com certeza. Né? Eu acho que quando eu era criança, para o cara estudar, fazer uma faculdade, olha, era desanimador, né? O menino, se chegasse ao colégio, já se dava por satisfeito, consegui me formar. Né? Naquela época era colegial, né? O terceiro colegial, me formei. Né? Hoje não, o jovem está aqui estudando em escola pública, na área livre, e já está pensando em prestar um Enem, né? E prestar um vestibular aí para entrar numa faculdade, poxa. Sim, com certeza. Então a sociedade está mudando, né? Agora o que a gente tem que observar é que essas crianças aí que estão na escola precisam de orientação como o senhor deu no seu tempo lá de educador policial. O senhor deu uma orientação e conseguiu salvar algumas crianças ali. Eu quero ter vou ler mais um e-mail aqui da Regina, da Regina do Rochidale, escreve assim: bom debate, gostei, parabéns. Então o senhor está de parabéns. Obrigado. Pela sua presença. Eu queria a gente já vai passar para o intervalo. O senhor passou seu e-mail, consertou o e-mail dele? Pode falar? O quê? Fala o e-mail que ele não conseguiu consertar. O e-mail é edsonsouza@adv.oabsp.org.br. edsonsouza@adv.oabsp.org.br. Então a única coisa que estava errada é que faltava o SP da OAB. Então você que anotou aí o e-mail do Dr. Edson e você tem alguma questão aí pode mandar. Jurídicas, civil, criminal, trabalhista. Estaria à disposição. Ele é advogado, como é que fala? Cuida de todas as áreas, aí, até da área militar, né? Na área militar. Aqui, na verdade, o meu escritório não é só eu advogado, né? Embora eu sou o proprietário do escritório, mas tem outros companheiros. Certo. O doutor Santana, o doutor Leciene, o doutor Marcília, a doutora Milene. Cada um na sua vida. Maravilha. Eu faço a área militar e a área criminal. Certo. Entendeu? Então eu faço as duas áreas. Tá bom. Eu queria agradecer ao senhor, né? Agradecer a sua presença. E eu queria falar, você internauta que está aí conosco, eu peço desculpas, né? Eu me esqueci de falar no começo do programa. Hoje nós tínhamos agendado aqui a secretária da Educação de Osasco, né? A senhora Mazé. E não houve possibilidade, ela teve alguns imprevistos. Você conhece a cidade que você vive, cidade de São Paulo. Aqui acontecem imprevistos constantemente, imprevistos de ordem pessoal. Então eu queria mandar um beijo, um abraço para a senhora Mazé, secretária da Educação de Osasco. Eu sei que ela não veio, mas que esteja tudo bem, que ela não esteja passando por nenhum outro problema aí. Mas nós tivemos uma pessoa que representou aqui. Obrigado. Muito bem, né? O nosso amigo tenente advogado, né? Edson Pereira de Souza, que demonstrou que, mais uma vez, aquilo que eu sempre tenho falado no programa, que a polícia é muito mais do que a mídia tem mostrado. Com certeza. O senhor nos deu aqui um exemplo claro, um exemplo genuíno de que a polícia paulista, eu não posso falar de outro estado, né? A polícia paulista é uma polícia humana, é uma polícia que veio para transformar a sociedade para o bem de todos os jovens. Então eu falo polícia, conto aí polícia militar, polícia civil, guarda civil. Sim. Então nós estamos aqui nessa noite para te agradecer. O senhor já recebeu talvez alguma honraria do seu trabalho da polícia, mas eu queria deixar aqui o meu agradecimento pessoal e o agradecimento de todos os internautas pelo bom trabalho que o senhor fez aqui na cidade de Osasco e conseguiu, com esse trabalho, dentro das suas limitações, fazer com que a nossa sociedade fosse, pelo menos, aqueles que o senhor teve contato, um pouquinho melhor. Eu agradeço a oportunidade e sempre que puder, podem me chamar. O senhor Estarei aqui à disposição. E lembrando, só para os internautas ficar cientes disso aí. O telefone do escritório, qual que é? 3656-0115. 3656-0115. 15. 15. Porque na Avenida Getúlio Vargas, 917. Avenida Getúlio Vargas. 917. Sala 1, Jardim Piratininga. Sala 1, Jardim Piratininga. E aproveitando até a deixa, eu vim de família humilde. Ao lado da minha residência também tinha uma área livre. Entendeu? Se eu cheguei aonde eu cheguei, qualquer um de vocês pode chegar. Basta querer.
oportunidade está aí. É só abraçar. Entendeu? Não existe meio termo, ou é ou não é. Você tem que chegar. Vocês, às vezes até uma criança ou um adolescente está ouvindo isso aí, não se deixe levar por pessoas de má índole. Quando estiver verificando algum problema errado, sai de perto. Porque se você estiver no meio, com certeza você será prejudicado. Tá bom. Obrigado, Tenente Edson. Eu quero só estar lendo mais um e-mail aqui, Índio, para me impressionar. Aqui é rápido, ó. Apesar de morar na Penha, tenho muito orgulho da cidade de Osasco e agradeço pelo que o Dr. Edson fez. Ele está de parabéns. Aquele abraço. Muito obrigado. Não sai daí, nós já voltamos. Mais um intervalinho, nós já vamos encerrar. Não tem mais tempo, já encerrou? Beleza. Você que está aqui conosco e tem participado do nosso programa, venha, entre em contato. Lembre-se do nosso TNI Brasil, fatos@tnibrasil.com.br, fatos@tnibrasil.com.br. O outro lado dos fatos é só aqui na TNI Brasil. Tchau. Até mais. Tchau.